Boa noite para o nosso último encontro do ano. Encontro que a gente vai estudar o capítulo 27 e o 28. 27 é bem curtinho e 28 não para falar mais. Semana passada a gente semana passada não, no encontro passado a gente falou sobre o ensino da escrita e da leitura. Se tem dúvidas, questões, pode perguntar. É um tema bem gostoso de falar. E agora a gente vai para o capítulo 27, paralelos físicos. Aqui é um pequeno detalhe, ela fala das crianças que estavam lá na Casa da Vida, primeira escola Montessori que ela montou, e fala que a transformação das crianças foi tão grande, que pessoas de outros lugares foram lá ver o que estava acontecendo, pessoas de outros países, pessoas de outros continentes foram lá ver que era esse fenômeno, como que a criança podia se transformar tanto, né? Elas foram lá ver esses milagres. Inclusive, disse que algumas pessoas escreveram livros a respeito das crianças lá da Casa da Vida, da primeira Casa da Vida, Casa de Ibanez. Então, um capítulo bem curto. E depois, o capítulo 28, Consequências. Esse capítulo, ele traz conteúdos muito importantes para a gente entender o método Montessori. Inclusive, ela fala, né, mas o que é esse método? Acho que é mais para o finalzinho do 28, ela fala o que é esse método. Existe um método. A Maria Montessori, ela teve uma grande característica no seu trabalho, que foi de observar a criança. Em muitos e muitos momentos da sua vida, ela se colocou como observadora e foi a criança na sua atitude, no seu desenvolvimento, no seu interesse, nas suas atitudes, no seu fazer e no seu não fazer, que ajudou, que possibilitou a Maria Montessori de escrever esses livros, né? Que deram origem ao que a gente chama hoje, né, de método Montessori. E o método Montessori, eles, nessa característica, né, nesse ponto histórico, a gente percebe que ele forma em torno da criança. O mais importante é o que a criança está nos mostrando. Isso é válido até hoje. Então, tem que pensar no meu filho, minha filha, ou né, a criança que não tem trabalho na escola, a gente parte desse mesmo lugar. E essa criança que está na minha frente está comigo aqui, o que ela está me mostrando. É claro que a gente já tem toda, né, a base teórica, para quem fez treinamento, trabalho, tem uma base prática também. Mas, independente disso, a gente parte dessa criança que se apresenta na nossa frente. Porque é dessa criança que a gente vai agir, é dessa criança que a gente vai trabalhar, que a gente vai guiar. Não é de uma criança ideal, não é da criança que a gente ouve falar, não é do que tem nos livros, viu em alguma aula, viu em algum vídeo, não. A gente trabalha a partir da criança que está na nossa frente, que está conosco. E isso é extremamente poderoso, porque são pouquíssimas pedagogias que veem e que trabalham dessa maneira. Ela traça aqui algumas características em relação, né, a esse método que está sendo criado, observando a criança, e ela diz, que inclusive tem um pouco no capítulo anterior, né, ela diz que isso que estava dando certo lá na casa das crianças, lá na periferia de Roma, chamou tanta atenção que outras pessoas foram lá, pegaram alguns conceitos, algumas coisas que estavam acontecendo lá e levaram para sua escola, levaram para seu país e aplicaram. E tiveram bons resultados, às vezes até os mesmos resultados que eles estavam tendo na casa das crianças. Isso em outras partes da Itália, em outros países da Europa, em países de outros continentes, e muitas pessoas conseguiram
replicar e ter resultados iguais ou muito parecidos. E dessa troca de informação entre a Maria Montessori e essas outras professoras, esses outros educadores, esses outros projetos, eles foram entendendo aquilo que realmente é uma necessidade da criança e o que, de repente, é acessório e não é tão importante. E foi desse trabalho da Maria, junto com essas outras professoras, esses outros educadores, que o método foi ganhando corpo, que foi tendo volume. E daí aqui ela faz um resumo de um dos pontos básicos que foram surgindo. Ela põe aqui duas listas, uma lista daquilo que é importante e uma outra lista daquilo que é importante não ter. Então, o que é importante para a criança se desenvolver, como que ela se desenvolve bem, e uma outra lista que fala o que prejudica, né? Então, o que que a gente tem que tirar desse ambiente ou do dia a dia da criança para que a gente não prejudique. E algo muito interessante que é da visão Montessori, a criança, quando ela não é bloqueada, não existem obstáculos para se desenvolver, ela vai florescer. Da mesma maneira que a gente tem lá no nosso jardim algumas plantas que estão florescendo, crescendo e outras que não estão indo tão bem, a gente vai observar o que está fazendo essas crianças, essas flores, o que está impedindo essas plantas de se desenvolverem bem. Falta de luz, a terra não está boa, não é uma temperatura adequada. E algumas dessas características do ambiente a gente pode mudar. Se, por exemplo, é uma criança, uma, uma planta que precisa de mais água, a gente vai lá e rega mais. A gente complementa, além da água da chuva, né, com o nosso regador, com a nossa mangueira, a gente põe mais água. Algumas vezes a, a planta que estava ali, de repente, com pouca luz, e a gente afasta alguns elementos para ela ter mais luz, ela começa a crescer melhor. E a falta de água, a falta de luz, a terra que não está boa, que está faltando, né, adubo, são obstáculos para o desenvolvimento dessa planta, para que ela venha, para que ela floresça. E a gente tira esses obstáculos, a gente afasta esses obstáculos. E a planta, ela cresce por si. Não é a gente que faz a planta crescer, a gente diminui ou tira esses obstáculos e a planta envolve. Esse olhar é exatamente o mesmo para a criança. Então a gente olha para a criança e vê o que está impedindo dela florescer, dela amadurecer, dela crescer. E a gente vai retirar esses obstáculos do seu ambiente. Nós não temos como fazer ela florescer. Esse não é um poder nosso. Mas a gente tirando esses obstáculos, aquilo que está impedindo ela de crescer, de se desenvolver, ela, a criança, vai florescer por si. E essa criança, né, que floresce, que se desenvolve bem, é uma criança que é sincera, que é alegre, ela fica obstante, que grita quando se entusiasma, que aplaude, corre, cumprimenta em voz alta, agradece infinitamente, chama as pessoas para demonstrar sua gratidão, aproxima-se de todos, admira tudo, se adapta. Essa é a criança que está se desenvolvendo bem. Essa é a criança que a gente conseguiu remover esses obstáculos no seu caminho para ela crescer, para ela se desenvolver. Então, essa analogia na planta, nos animais, a gente pode fazer no para a criança, né? Para esse ser humano, para esse animal ser humano. E daí aqui, a Maria, ela coloca uma lista dos itens que surgiram a partir dessa experiência que ela viveu na casa das crianças. Então, ela vai listando aqui, a gente pode falar um pouquinho de cada um.
Se alguém quiser comentar, perguntar, pode ficar à vontade. E ela aqui nessa lista tem lá, trabalho individual. Então, a criança antes dos 6 anos é muito característico dela. Trabalho individual. Ela trabalhar sozinha. Quando ela está mais velha, 6, 7, 8 anos, isso muda. Mas aqui a Maria está falando da criança pequena. Ela fala da repetição do exercício. A criança que está se desenvolvendo bem, ela repete exercícios. Para ela se desenvolver bem, ela precisa de liberdade de escolhas. Ela precisa exercitar a sua escolha. Ela precisa que o ambiente ajude ela a entender o que está certo e o que está errado, é o controle de erro. Um exemplo bem simples de controle de erro. Se a criança carrega um copo de vidro e deixa cair no chão, o vidro quebra, o copo quebra. Então ela sabe que ela tem que tomar mais cuidado. Se ela usa um copo de plástico e deixa cair no chão, ela só vai lá pegar o copo de novo. O copo de plástico não quebra. Exemplo bem simples. Um outro exemplo, que a criança está carregando uma jarra que tem água e a água cai no chão, o chão fica molhado. O controle de erro é o chão seco, o chão molhado. Então, se ela tem a possibilidade de ver isso, de errar, deixar a água cair, ela mesma vai conseguir se corrigir. Se a gente não, se ela não tem a oportunidade de carregar um copo, uma jarra com água, um lado para o outro, ela não vai adquirir essa habilidade, ela não vai acertar e errar. Agora, se ela pode fazer, se ela tem a liberdade, né, de fazer esse exercício, ela vai melhorar os seus movimentos. Ela vai pegar com mais cuidado, segurar de um jeito diferente. Análise dos movimentos. A criança pequenininha, ela é como se ela ficasse vidrada, você bem que às vezes ela fica vidrada no movimento do adulto, naquilo que está acontecendo. É comum na criança que está se desenvolvendo bem, ela fica, ela faz tudo e ela faz tudo em silêncio. Ela faz em silêncio porque na hora que ela põe alguma coisa na mesa, na hora que ela levanta, na hora que ela guarda a cadeira, na hora que ela carrega o móvel, ela faz com maestria e ela faz sem ficar arrastando, sem ficar batendo, faz barulho. A criança que está se desenvolvendo bem também, ela acaba tendo boas maneiras com os outros. Ela sabe a forma adequada de falar. Ela arruma o seu ambiente, tem ordem, né? Meticuloso, aceito, pessoal. É uma criança que cuida de si. Ela se limpa depois que almoça, tira o bigode de feijão. É uma criança que depois que acorda, ela vai tirar a remela do olho. Ela se cuida. Nesse ambiente preparado, uma parte que a gente já leu aqui, no capítulo anterior, educação dos sentidos. Então, esse desenvolvimento do tato. O desenvolvimento do tato pode ser de várias maneiras. Temperatura, tem isso, no ácido, desenvolvimento da visão, da audição. Então, são os sentidos. A parte da escrita, né, a gente acabou de ler um pouquinho no estudo passado, é, a disciplina interior que nasce, né, desse desenvolvimento da própria criança. Então, quando a gente fala em disciplina, a disciplina ela surge na primeira infância, então é a criança entre 0 e 6 anos, principalmente entre 3 e 6 anos. A disciplina está construída nesse ponto. E daí ela faz uma outra lista, colocando aquilo que a gente tem que tirar, que são os obstáculos para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro do item aqui, eu diria que é um dos mais difíceis, ela põe lá, abolição dos prêmios e castigos. Então, tirar prêmios e castigos dele. Isso atrapalha ela, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, a gente não dá prêmio. Se você terminar, eu te dou chocolate. Se você terminar, você ganha uma estrelinha. Se você fizer bem feito, você ganha uma estrelinha. Isso é capaz. Eu diria assim, de todos aqui, esse é o mais difícil. Tirar prêmios e castigos. Porque é difícil tirar prêmio e castigo na nossa fala, no nosso jeito de ser. Às vezes a gente inventa consequências. Se você não comer, a gente não vai para o parquinho depois. Mas o que o parquinho tem a ver com comer ou não o almoço? Tem nada a ver com aquilo. O almoço é uma coisa do parquinho. Se ela não comer, ela vai ficar com fome.
Essa é a consequência de comer. Não é ir ou não ao parque. Isso é uma outra coisa. A Maria fala aqui, né? Abolição das aulas coletivas. Então, essa criança pequenininha, ela não precisa de aulas. Não tem apresentações coletivas, aulas coletivas. Não precisa, não tem. Isso é prejudicial. É claro que tem momentos em que as crianças estão juntos fazendo alguma atividade. Mas aquela rotina, 8 horas, todo mundo vai reportar. 8h30, todo mundo vai falar. 9 horas, todo mundo vai fazer isso. Isso encerra, né? Tira isso do nosso desenho. Abolição de programas de exames. Então, é, ah, a gente tem que apresentar os sons das letras. Então, a gente vai começar com A, primeira semana, depois de B, depois de C, o primeiro dia, segundo dia, segundo programa. Depois a gente vai fazer um teste, vai fazer um exame, vai ver se acertou, sabe, não sabe, vai dar uma nota. Isso no Montessori não existe. Prejudicial para o desenvolvimento. Abolição de brinquedos e guloseimas. Então, a Maria, aqui nos capítulos, ela fala, a criança ela já não quer saber, ela não quer saber da recompensa do brinquedo, da guloseima. Ela está interessada em fazer algo que é importante para si. E, de repente, é fazer chá, é fazer suco, é ir lá e regar o jardim, usar algum material, fazer algum trabalho, ler. E daí o brinquedo, ele perde importância, perde tanta importância que ele não é mais usado. Então, isso que a Maria está colocando aqui, não é o que ela acha, é o que a criança acha. A criança, ela para de querer usar esses brinquedos e guloseimas. Esses brinquedos, não, essas guloseimas, muitas vezes são usados como prêmios. Então, se você fizer isso, você vai poder brincar. Então, a criança, moça, ela tem essas duas listas. Essas listas não estão explicadas aqui nesse capítulo, né, o que é cada um. Nos capítulos anteriores ela fala, e aqui eu fiz um breve resumo do que seria, né, esse, né, e tudo partindo desse ponto principal, que é o que a criança na minha frente está me mostrando. Para isso eu preciso observar. E ela conta também o caso de uma casa das crianças, na Roma, que eram 60 crianças, órfãs, e aí lá levaram livro, prepararam mesinha, pratos bonitos, talheres, botaram arte, quadro, na altura da criança. E essas crianças, né, que perderam os pais, terremotos lá, elas, muito abatidas no início, se transformaram ao longo do tempo, por causa do ambiente que dava suporte para que elas buscassem nesse entusiasmo, alegria, trabalho. Daí tem um ponto aqui do capítulo que ela, acho que logo no comecinho, ela fala de novo. E a criança, ela vai se desenvolver, é necessário, né, para essa criança, um trabalho que seja real, um trabalho que ela vai mexer as suas mãos, um trabalho que ela escolheu. Até um pouquinho mais para frente, ela diz: eis que então se libertam algumas características que têm uma evidente motivação interior, como a repetição do exercício e a livre escolha das coisas. A criança, para ela ser livre, ela tem que escolher. Ela não vai escolher tudo, ela não vai escolher, por exemplo, a escola, ela não vai escolher o que ela come, o que vai ser comprado no supermercado. Mas a criança, ela vai escolher, eu vou pintar com aquarela ou eu vou pintar com lápis de cor. Eu vou fazer a cor de rosa ou eu vou fazer a escada mais. Eu vou fazer uma atividade aqui dentro da casa, para limpar de frente o chão, ou vou lá fora pegar os galhos secos e colocar na pilha de galhos secos. Essa liberdade da escolha da atividade faz com que a criança se desenvolva. Ela crie a sua personalidade. E é a sua escolha que vai guiar, né, esses seus trabalhos. Então,
a partir desse ambiente preparado, com essas características, aparece então a criança, iluminada de alegria, descansável, viva, colaborativa. É a Maria fala também no seu capítulo 28. Mais para frente, ela fala, né, das escolas que seguiram, seus, o que elas estavam fazendo lá na casa das crianças na periferia de Roma, e que essas crianças também tiveram resultados parecidos. E, inclusive, nessa escola, as crianças que eram órfãos de terremoto, ela fala lá, né, que a criança, claro que ela vai comer ao almoço, mas a refeição atrai a criança porque é um momento onde ela vai colocar a mesa, toalha, vai pegar um prato, e é um prato bonito, vai pegar um talher, né, um talher bonito, ela vai colocar um enfeite em cima da mesa, então, várias flores, vai pegar um guardanapo, colocar. Ela não só vai almoçar, ela vai construir o seu almoço, ela vai fazer parte da preparação do seu almoço. E esse exercício desses movimentos, né, controlados, porque quando ela quer colocar um vaso, ela não quer colocar de qualquer jeito, ela vai colocar de repente do lado da mesa, no meio da mesa. E pouco a pouco, nesse exercício, colocar a mesa, ela vai se ordenando. Essa beleza que ela vai colocando no almoço dela vai surgindo nela mesma. E ela vai tendo uma transformação. E a gente vê isso aqui na casa da vida com as crianças pequenas. A criança, quando entra aqui, ela tem interesse em fazer. Então, quando a gente falou no começo aqui de obstáculo, a criança, ela quer colocar a mesa. Mas, normalmente, em casa, a gente não tem uma mesinha, uma toalhinha, os pratos não ficam no lugar que as crianças precisam pegar sozinhas. O ambiente bloqueia, é um obstáculo para que ela coloque a mesa. O vaso que a gente tem em casa, de flores, ele é muito grande, ele é pesado, ela não consegue carregar, ou fica num lugar que ela não alcança, ou mais comum, a gente não deixa ela mexer no nosso vaso. Então, ela não pode exercer essa simples atividade que é lá preparar a mesa do almoço. E quando a gente tira esses bloqueios que estão lá no ambiente, né, a gente põe um vaso menor, a gente põe a toalha no lugar que ela alcança, uma toalha para a mesa dela, tem um prato bonito para ela poder usar. A gente vai modificando o ambiente, tirando esses obstáculos que impedem ela de, por exemplo, colocar na mesa, e ela começa a colocar a mesa, ela tem uma transformação. E ela fala dessa transformação, algumas pessoas na época lá usaram o termo de conversão. É uma transformação tão grande que é como se essa criança tivesse sido convertida. E ela foi, na verdade, convertida para uma criança alegre, uma criança espontânea, uma criança normalizada, como a gente diz em Montessori. De alguma maneira, é como se fosse um fenômeno inexplicável, impressionante. E foi o trabalho exatamente da Maria Montessori, descobrir, né, o porquê disso. E daí a Maria Montessori, trabalhando com a escola, com as professoras, elas foram traçando, chegando mais perto do que a gente chama de lei de desenvolvimento da criança. É todo animal, todo ser vivo segue determinadas leis. Então, se a gente pega lá a planta, a folha da planta, dentro da folha, né, ela faz a fotossíntese, tem todo um processo que a gente conhece muito bem. A gente entende qual é a lei que governa. E quando a folha está crescendo, ela não vai para qualquer lugar, ela se direciona exatamente para onde está o sol. Então, no inverno, que o sol está mais inclinado, a folha fica mais inclinada. E daí, no verão, que o sol fica bem, né, mais emite bem em cima da gente, a folha fica pegando o sol, ó, vertical, olhando lá para recebendo o sol.
horizontal, dentro do Sol. Mesmo, né? O girassol que gira conforme o Sol vai passando ao longo do dia. Existe uma lei que governa isso. Só que para esses animais e para esses seres vivos, talvez a humanidade caminhou mais rápido para definir e encontrar essas leis. Mas, para a infância, demorou. Eu diria que até hoje. É isso que ela escreveu aqui, né? Lá em 1900 e tanto, não sei que é 1940, eu acho. Ela, ela, junto com essas outras pessoas com quem ela estava trabalhando, foram chegando mais perto dessas leis que regem o desenvolvimento infantil. Olha lá, 1936. Acho que essa deve ter sido a primeira publicação. Mas até hoje a gente ainda está aprendendo. E muito do texto aqui é desconhecido. Eu passei mais rapidinho. O primeiro capítulo era bem curtinho mesmo. E aí eu falei naquele capítulo 28, consequências. Agora, vocês têm alguma dúvida, algum comentário, querem falar algo? Minha, esse é o momento. Se vocês tiverem algum, algo a dividir, é agora. Senão, a gente pode encerrar. Hoje é o nosso último encontro do ano. A gente vai voltar só ano que vem. Vou deixar lá para vocês as datas e os capítulos. Vai descansar nas próximas semanas. Já lá em janeiro, pode encher a última semana de janeiro. A gente já deve voltar para os nossos encontros. Tá bom? Não tem nenhum comentário, ou nada de parte. Eu deixo uma boa noite para vocês, uma boa semana e a gente se vê provavelmente só no ano. Tá? Beijo, um abraço e até mais para vocês.